Olá, meu amigo reparador, olá, minha amiga reparadora, seja muito bem-vindo ao nosso canal TV Reparação Automotiva. Hoje eu estou aqui em São Paulo, na região do Ceasa, onde tem a concessionária da GWM, que comercializa os veículos Aval. Você está vendo aqui, né? Esse Aval aqui, o H6, que está sendo preparado para ser entregue para o cliente, né? Então você vê o SUV grandão, bonitão, né? Preparado aí para ser entregue para o cliente. Mas não é isso que eu vou mostrar para você, não. O que eu quero mostrar para você está aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui. Sabe o que é? Esse carro que você viu montado lá, o Aval H6, ele está totalmente desmontado aqui. E eu vou conversar com o Fábio Fukuda, que fez o desmonte desse carro. Ele fez o desmonte de 50 mil quilômetros desse carro. Tudo bem? Fábio, bem-vindo ao nosso canal TV Reparação Automotiva. Prazer enorme ter você aqui junto com a gente. Então eu queria que você contasse um pouquinho, né? Quais foram as condições, como é que foi entregue esse carro, o Aval H6, para você fazer essa desmontagem? Bom dia, é um prazer estar com vocês também. Cara, ele me foi entregue de uma maneira pouco usual e que não muito recomendável, né? Eles não trocaram o óleo desse carro. Então eles andaram com o carro por 50 mil quilômetros aqui no Brasil para fazer os ajustes. É um carro chinês ainda esse modelo, que foi desmontado e ninguém se atentou, ninguém trocou óleo e simplesmente rodaram com o carro. Então vamos fazer o seguinte, vamos andar aqui, a gente vai explicando para o nosso amigo, para a nossa amiga que acompanha a TV Reparação Automotiva, quais são as condições então desse carro depois dos 50 mil quilômetros rodados. Já começo aqui mostrando o motor, tenho certeza que você está curioso para saber, já que se trata de um carro que tem motor elétrico e motor a combustão, ou seja, um híbrido, você está curioso também para saber do motor elétrico, mas eu vou deixar para o final de propósito. Vamos começar pelo motor a combustão, Fabio. O que você encontrou depois de 50 mil quilômetros nesse motor rodado? Na verdade, a gente não encontrou problema algum, né? Nós não tivemos problema nos cilindros, eles estavam bem íntegros, assim como o virabrequim, as bronzinas de mancal e biela. Inclusive, você pode ver, eles têm ainda um coat, né? Uma preparação que é passada em algumas bronzinas, eles permanecem e elas não foram riscadas. Os pistões estão bem íntegros também, você não tem um sinal muito forte de carbonização. Isso também se evidencia nas válvulas de admissão e escape. Você desmontou mesmo, né? Todos os detalhes aqui, né? É um desmonte. Uhum. Você desmontou tudo. E apesar de ser um carro com injeção direta, onde se espera uma carbonização um pouco mais severa dos dutos de admissão e das válvulas de admissão, nós não encontramos isso nesse modelo, né? As válvulas estão íntegras. Vou mostrar melhor as válvulas aqui. E apesar deles não terem trocado o óleo, algumas peças que têm um desgaste muito forte por conta dessa não manutenção, como os comandos, a bomba de óleo, os pistões, as bronzinas, eles não sofreram dano algum. Nem mesmo a turbina, que também é um outro item que você depende praticamente exclusivamente do óleo para lubrificar. Muito bem. Aí passamos então para o undercar dele, no que diz respeito, por exemplo, estou vendo ali, temos o subchassi, temos todo o sistema de suspensão, né? Esse carro tem suspensão independente na dianteira e na traseira, né? Bom, o que você pode me falar da situação, por exemplo, das bandejas, coxins, como é que foi? O que você encontrou depois de 50 mil quilômetros rodados? Repetindo, o Aval H6 rodou 50 mil quilômetros sem manutenção nenhuma. As revisões são recomendadas a cada 12 mil quilômetros e nem o óleo foi trocado. Então, o que você encontrou nessa parte de suspensão? Na verdade, encontrei tudo íntegro, né? As buchas de bandeja ainda bem íntegras. Uma coisa que chamou bastante atenção durante a desmontagem foi a robustez, né? O tamanho delas. Elas são buchas
que não se espera num carro desse porte, né? Se esperam buchas um pouco menores, mas elas são bem robustas, assim como os pivôs são bem robustos, e isso garantiu ao carro que ele chegasse ao final desse teste e ainda de forma muito íntegra. A suspensão traseira também, nós tivemos a mesma percepção. As buchas não sofreram dano algum, os coxins de motor, de câmbio, torsional, chegaram ao final do teste em perfeito estado. Não é uma condição usual que o carro não faça manutenção alguma, e, aliás, não é recomendável, mas diante desse fato, isso chama bastante atenção. A gente não ter tido uma troca de peças, rompimento de coxins, rompimento de pivôs, e até onde se sabe, o caminho que ele percorria até a fábrica era um caminho de terra, então você tem molas, amortecedores, inclusive a gente tem aqui, né, resquício de terra, né, para confirmar isso que você falou, que era um caminho de terra até a fábrica. Molas, amortecedores, como é que estava a situação de desgaste? Em perfeito estado, as molas sem sinais nenhum de terem perdido a ação, amortecedores sem vazamento, sem folgas axiais, os rolamentos também dessa forma, sem folgas, sem barulho. Tô vendo aqui, pastilha de freio, tanto dianteira como traseira, né? Sim. Como é que estava o desgaste? Esse é um item que a gente sempre espera nos híbridos, e o que a gente espera realmente aconteceu. Eles têm muito pouco desgaste por conta da recuperação de energia, Sim, que é feita pelo motor elétrico, pelo inversor, né? Então você não tem praticamente desgaste de pastilha. No caso do Aval, a gente chegou no final do teste sem uma troca de pastilha. É claro que isso, nós aqui analisamos uma foto, é diferente do outro serviço que fazíamos para outra publicação, que a gente acompanhava todo o percurso do carro. Aqui eu analiso uma foto, como o carro chegou para mim. Então, as pastilhas estão com as suas medidas praticamente novas, os discos tiveram um desgaste mínimo e você também não tem ranhuras, calos. Então é muito interessante essa parte de freio. E isso tanto para os discos dianteiros como traseiros? Tanto para os dianteiros quanto os traseiros. Tá certo, né? Aí temos aqui os cubos de rodas. Sim, esses são os cubos dianteiros. Também não apresenta desgaste. Sem folga, sem desgaste, sem barulho. Tá certo. Sistema de escapamento dele é o sistema de escapamento de inox? De inox. Também não apresenta problema? Você não tem nenhum ponto de ferrugem, acúmulo de água. Muito bem. Agora vamos para aquela parte que eu tenho certeza que está todo mundo curioso para saber, que é exatamente no que diz respeito à parte de eletrificação, a parte eletrificada dele, né? O conjunto, câmbio e também o sistema elétrico, né? Que a gente já pode mostrar aqui. Inclusive a gente tem ali o cabo laranja, né? Que especifica bem que é uma ligação de alta tensão, uma ligação elétrica, né? O que você me fala do sistema de motor elétrico dele? É um sistema muito confiável, né? Que tem um sistema de refrigeração, inclusive independente do sistema de refrigeração do motor a combustão. Como a gente pode ver, ele não foi desmontado. Essa é uma peça que aqui no Brasil e praticamente no mundo inteiro, ela não é desmontada. A partir do momento que você desmontou ela não é retornável. Você não consegue remontar. Então a gente não tem muito medição de desgaste, nem do câmbio e nem dessa parte, porque é um conjunto, ele é dividido um conjunto completo. Mas de qualquer maneira não apresentou nenhum problema? Não apresentou nenhum problema de carga, não apresentou nenhum problema de trancos, solavancos do câmbio. Ele estava bem íntegro nesse sentido.
no que diz respeito dos fluidos dele de uma maneira geral, né? Ele tem dois sistemas de refrigeração, dois sistemas de arrefecimento, um para o motor elétrico e outro para o motor a combustão. Correto. Como é que estava a situação desses? Estavam em perfeito estado, os fluidos ainda não baixou, ainda com aditivo original, eles têm cores diferentes para identificar um e outro, então estavam no nível, com a coloração ainda de um padrão do original, sem acúmulo de sujeira ou ferrugem, oxidação, enfim. E no caso, por exemplo, do sistema de 12 volts, né? Vai lembrar que, apesar de ser um carro que tem um sistema elétrico para impulsionar esse carro, no caso você tem o sistema de 12 volts que trabalha com o sistema de iluminação, com multimídia, né? E esse sistema de 12 volts também estava super íntegro. Parte de alternador carregando direitinho, a bateria que fica próximo da bateria de alta tensão também sem oxidação, sem zinabre, então estava tudo ok. E vale lembrar, como o Fábio Fukuda disse pra gente no começo, esse é um carro que veio da China para ser testado aqui no Brasil durante o desenvolvimento dos veículos da GWM. Os modelos que são comercializados aqui no país, né, como esse aqui que eu mostrei para você aí, zerinho, que está sendo preparado para ser entregue para o cliente, ele passa por um processo, né, que antigamente, né, Fukuda, se chamava de tropicalização, né? Sim. Mas ele passa por um processo para atender às necessidades do consumidor brasileiro. E uma das necessidades do consumidor brasileiro que a gente sabe é exatamente no que diz respeito ao sistema de suspensão, né? Então esse carro não estava preparado para isso, mas mesmo assim atendeu. Sim, na verdade o que é vendido hoje ele já sofreu uma atualização, né, para ter uma suspensão mais amigável para o brasileiro. Esse aqui era um pouquinho mais duro e mesmo assim se comportou super bem. Mesmo andando em estrada de terra, com multiusuários, o que a gente sabe que é bem problemático, né? Você acaba não tendo muito controle de como as pessoas usam o carro, ainda mais sendo um carro de teste. Sim. Que em tese seria scrapeado, então são características um pouco diferentes, inclusive, do que se espera para um usuário normal do veículo. E aí, saindo da parte mecânica propriamente dita, né, vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu, por exemplo, no que diz respeito aos acabamentos internos, né? A parte, por exemplo, de painel, os faróis, né, que estão colocados aqui. Bom, primeira pergunta que eu tenho certeza que qualquer um vai fazer, não o nosso amigo, não só o nosso amigo reparador, a nossa amiga reparadora, quando você pegou ele estava com muito barulho por dentro? Não estava. E isso é uma questão que também sempre a gente se preocupa, né? Porque influencia diretamente na experiência de quem está dirigindo o carro. Mas, por bem, esse carro não tinha muitos barulhos internos, não. Sistema de iluminação apresentou alguma falha em farol, lanterna? Não, todos os faróis funcionando, a parte de multimídia também, tudo funcionando direitinho. Né? Chegar mais próximo aqui para ver, por exemplo, os bancos, né? Os bancos também estão praticamente que em estado como se fosse zero, né? Tem maiores problemas não. Aqui a parte do console. Esse é um carro realmente robusto, né? Agora, o Fukuda, em termos de ferramental para você fazer esse desmonte, foi alguma coisa diferente do que você está acostumado no seu dia a dia da oficina? Aliás, aproveita também para responder para a gente há quanto tempo você trabalha com reparação de automóveis, Fukuda? Não, olha, as ferramentas que a gente utilizou foram as ferramentas comuns, né? Ele é um carro que é todo em milímetro, então as chaves milímetro são utilizadas, ferramentas que nós, reparadores, já estamos acostumados, Torx, Philips, não tem nada específico, tá? Obviamente você vai ter uma especificidade na hora de fazer a fasagem no motor,
mas ele também é com corrente guiada, então você tem os pontos de marcação nos comandos, na engrenagem do virabrequim e na corrente para você poder fazer a fasagem. Eu vou ter que fazer conta, mas eu trabalho com mecânica há 34 anos. 34 anos. 34 anos. Bom, nesses 34 anos, né, um dos trabalhos que você faz é exatamente esse trabalho de desmontagem de carros, já desmontou mais de 100 carros. Sim. Vamos tentar fazer um paralelo, né? Não precisamos citar a marca, mas se você pegar, por exemplo, um concorrente próximo, um concorrente próximo do Haval H6, em termos de reparabilidade, dá para fazer um comparativo se ele é mais fácil ou mais difícil do que o concorrente? Olha, eu acho que eles são equiparáveis. Tá. Você não vai ter mais problemas com um ou com o outro. O que é importante a gente saber são as informações que são disponibilizadas. Né? Tá. Talvez você tendo, quanto mais carros forem vendidos de um ou de outro, você vai ter mais carros rodando, mais carros precisando de manutenção, e isso vai ficando mais simples para o reparador. Mas eu não vejo grandes diferenças, talvez em termos de tempo, em termos de durabilidade, por ter um pouco maior, uma robustez um pouco maior de suspensão. Talvez nesse sentido você tenha uma diferença nessa manutenção. Uma diferença na manutenção. Você vai montar ele agora de volta? Vou. Vai montar? Vou. E em termos, por exemplo, de software, né? Você tem um scanner para fazer essa leitura, ele tem que ser específico da GWM ou já existe no mercado independente? Não, que eu saiba, não tem no mercado independente. Nós utilizamos o scanner da GWM. Tá certo. E depois de todo esse trabalho de desmontagem, que avaliação você faz do GWM Haval H6 que você desmontou em termos de reparabilidade, de facilidade e também de atendimento da marca? Foi surpreendente pelo fato dele não ter trocado o lubrificante, e que para mim eu esperava algo que talvez não fosse tão bom. E nesse sentido ele me surpreendeu, porque nós não encontramos problema algum. A parte de robustez da suspensão também chamou bastante atenção. Eu achei um carro bem robusto. Me surpreendeu. Está aprovado. Tá certo. Fábio Fukuda, muito obrigado pelo seu carinho com o canal TV Reparação Automotiva. Sempre bom aí ter as informações de um profissional tarimbado, conhecido no mercado como você compartilhar essas informações com o nosso amigo, com a nossa amiga que trabalha com a reparação de automóveis de todas as partes do Brasil. Obrigado, Fukuda. Eu que agradeço. E você que está no nosso canal, não vai esquecer, se você chegou agora, dá seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades, e são muitas, hein? No nosso canal TV Reparação Automotiva, mais de 400 vídeos, que eu tenho certeza que pelo menos um deles vai te ajudar no seu dia a dia de trabalho. Hoje eu mostrei para você, direto aqui da Carreira no Ceasa, concessionária Carreira no Ceasa, a concessionária GWM, como é que está a situação do Haval H6, que foi desmontado depois de 50 mil quilômetros rodados. Até a próxima, tchau, tchau!